Olá, vamos para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar sobre como você fazer a construção da sua riqueza a partir de 50 anos. Por que eu insisto nos 50 anos? Porque este é um número, é uma idade em que as pessoas que não construíram ainda julgam que não é possível. Então, para vencer essa barreira, precisa então ter uma repetição e ter, na verdade, um processo de autoconvencimento. Tá? É cada pessoa, então, chegar à conclusão que isso é possível. E por que é possível? Bom, existem duas razões, tá? Eu vou me estender e detalhes um pouco em cada uma delas aqui. Mas as duas razões principais é o seguinte: nós estamos num século, né, em que a idade das pessoas ela tem aumentado e existem, então, inclusive, comprovações que é possível viver até os 100 anos de idade, com saúde, tá? Então, primeira coisa é saúde, tá? É você considerar que você vai viver mais. Não sei se os 100 anos, não sei se 90 anos, mas enfim, você vai viver mais. Então, se você tem 50, você tem uma jornada com certeza pela frente, pelo menos assim, a grande maioria das pessoas no Brasil, onde nós estamos, tá? Essa é uma verdade. Segunda coisa, que aí sim depende de você, tá? Depende de você de que forma? Tá? E como? É você se concentrar então naquilo que você pode controlar e fazer então essa tal de construção. Tá? Imagine como uma construção. É como uma obra, você vai então, fosse fazer ela de tijolos, né? Uma caixa d'água que fosse, vamos imaginar de forma de, assim, de metáfora, né? Então, uma caixa d'água, enfim, ou uma lavoura, se você usa essa outra metáfora, que você tem plantações, enfim, depois eu vou detalhar quais os negócios, porque é importante isso definir também por um outro motivo que a gente explica depois fazendo conta. Mas assim, você precisa construir isso como se fosse uma obra mesmo, para então ter então lá dentro dessa reserva que você vai ter, desse produto que você vai produzir, você vai ter então a sua riqueza, e essa riqueza então ela vai, a pergunta que fica é o seguinte: para que construir a riqueza? Bom, é muito simples, né? É para ela pagar para você, a partir de um determinado momento, as suas necessidades que você tem de viver nesse mundo e as vontades, necessidades e vontades, ou seja, vontades está mais no campo das qualidades, ou seja, da qualidade de vida. Não é a necessidade do ponto de vista de estar vivo, né? Muito mais do que isso. Então, o que você pretende então que seja pago para represente essas coisas, você precisa então vai tirar dessa reserva que você tem. Então essa construção. Então, para fazer isso, é importante isso estar bem claro, porque você não vai trabalhar a vida toda, você precisa ter isso vindo de algum lugar, tá? Bom, não vou me detalhar nas dificuldades que tem por outros meios que se vê por aí, por exemplo, como a previdência oficial, né? Bom, então esse é o grande motivo de você então fazer essa construção e saber de que existe possibilidade, sim, com muita segurança e tranquilidade, basta você então aceitar isso como uma verdade. Bom, aceitar e experimentar, não é se convencer por mim, você precisa experimentar. Então fica comigo até o fim, que eu vou mostrar para você um monte de detalhes aqui que vai fazer diferença na sua vida, tá? Antes disso, eu te convido para se inscrever no canal, dar o seu like, comente, compartilhe, e o compartilhar é importante porque você vai transferir para outras pessoas uma forma de despertar que talvez não tenha se dado conta, né? E o comentar, você também está, na verdade, treinando aquelas coisas que você tem como dificuldades ou as superações que você já teve, as realizações que você já conseguiu. Eu fico extremamente feliz de ver os depoimentos de pessoas que mostram que elas conseguiram fazer, assim, reverter situações altamente que para algumas pessoas seria impossível, né? E em um curto espaço de tempo até, então, ter um outro horizonte, um outro panorama de vida. Bom, essa é a introdução. Então, é para, na verdade, botar como reforço aí de valorizar a atenção que precisa ser dada para isso no momento que a gente vive hoje e ver algumas das grandes facilidades que existem, tá? Vamos lá. Bom, primeira coisa, então as três primeiras coisas que são fundamentais e importantes de fazer, e eu percebo que a grande maioria das pessoas não fazem, tá? São as seguintes. Primeira delas, tá? É calcular o tamanho dessa sua caixa d'água financeira, tá?
Qual é o tamanho dela? Tá? Em termos de valor, quanto que você precisa ter de dinheiro, de patrimônio, outra forma de falar mais adequada, até financeiramente falando. Quanto que é o tamanho dela? Tá? É de 100 mil? É de 200? De 1 milhão? 2 milhões? 500 mil? Enfim, e isso é um cálculo para ser feito, né? Não é um número jogado para cima. Bom, eu sei que eu já comentei outras vezes que essa fórmula é bem simples e muitas pessoas já me pediram. Tem uma forma mais assim prática para todo mundo, que é uma planilha, né? Você coloca lá os dados e ele vai dizer vai dar para você a resposta. Então, por exemplo, para esse primeiro item de quanto que é o tamanho do dinheiro que você precisa ter guardado para pagar para você, você precisa definir então algumas coisas. Vamos ver então, qual é a primeira coisa? Quanto é que é o seu custo de vida? O que é o custo de vida? É quanto que hoje você precisa de renda para você se manter vivendo e vivendo bem. Não sei, 5 mil, 10 mil, que seja 3 mil, você está num caminho ainda de crescimento, enfim. Ou você está, na verdade, já definido que isso faz você viver bem, eu não sei. Então, defina quanto é que é o seu custo de vida dessa forma. Se você tiver, por exemplo, 3 mil, vamos pegar bem por baixo, que é a renda média do brasileiro, no ano são 36 mil. Tá? Então, 36 mil seria o valor que você precisaria ter todo ano sem trabalhar e que fosse entrar para você naturalmente. Bom, primeira coisa, quanto você define isso para depois fazer o cálculo. Quanto que é esse valor, tá? Ponto número 2. Onde você vai investir esse dinheiro que você vai economizar, a gente vai ver em seguida. Tá? Você vai abrir um negócio, você vai investir no mercado financeiro, você vai ser sócio de uma produção rural, enfim, das várias que existem, você vai ter então, definindo isso, e é importante porque você precisa saber qual é o rendimento que esse tipo de coisa dá para você. Por exemplo, no mercado financeiro, a taxa Selic hoje é 11,25, né? Bom, então, no mercado financeiro, essa é uma referência. Então, por que isso é importante? Você define, bom, eu quero, eu vou trabalhar com essa criação dessa caixa, com esse valor, eu quero saber qual é, mas entendendo, eu vou querer ir pelo mercado financeiro. Bom, então você vai fazer uma conta que é muito simples. Esses 36 mil dividido por essa taxa de juros que você escolheu, por exemplo, se é 8% ao ano que rende em média, você vai fazer 36 mil dividido por 0,8, vai dizer que você precisa de 450 mil. Bom, se não é este rendimento, se for 5%, caderneta de poupança, tá? Se for, enfim, um negócio de ações, 12%, se for uma produção rural, ou seja, você tem lá uma plantação que vai dar 15%, então cada uma dessas coisas vão ser então, um indicador para você colocar nessa planilha. Bom, essa é a primeira coisa, quanto que você precisa. Para facilitar, tem a planilha, você pede aí, eu mando para você e você faz assim rapidinho, tá? Sem problema. Tá? Número 2 é como encher essa caixa d'água, ou seja, como é que você vai então colocar, como é que você vai conseguir tirar dos seus rendimentos hoje um valor para colocar lá dentro. Por exemplo, você vai procurar, por exemplo, consigo só R$500, ou R$300, ou R$1.000, ou R$1.500, enfim. Você vai se comprometer com esse valor para, então, fazer esses aportes ou guardar esse dinheiro para ele ir rendendo e enchendo essa caixa d'água. Tá? Muito bem. Então, feito isso, tá, você já tem, então, o segundo ponto, que é como é que você vai encher. Você precisa definir o valor que você vai colocar, qual o tempo que você precisa esperar para que isso aconteça, 10 anos, 5 anos, dependendo do valor, você vai ter, então, um tempo X, maior ou menor. E quanto que você quer de rendimento. Se você colocar com rendimentos maiores, esse seu negócio, você vai ter, então, um prazo menor para você atingir essa caixa d'água no topo. Bom, também isso aqui que eu estou falando está bem simples numa planilha, você só coloca esses dados que eu estou falando, ela é autoexplicativa e você tem, então, ali o cálculo de quanto tempo você precisa. Se você colocar, por exemplo, R$500, uma taxa de 8%, enfim, você vai chegar lá. Bom, e por
terceiro ponto importante nessas contas e nessa fala toda numérica aqui é o seguinte, quanto não. Grande parte das pessoas podem fazer a seguinte pergunta: mas de onde eu vou tirar R$ 500 para começar, para guardar, e já estou com 50 anos, tenho que resolver isso? Bom, não tem outra forma senão você encontrar esses R$ 500 ou R$ 1.000 ou enfim, ou R$ 100, começando até com um valor pequeno, e isso depois crescendo, arrumando outras formas, mas assim, essa é a segunda questão. Você precisa encontrar. Como é que você faz isso, né? Em termos práticos, você precisa examinar então as suas contas, que você está gastando hoje. Quais as alternativas que você tem de conseguir renda extra? Já falamos várias vezes. Então, também isso é um outro item. Bom, então, uma forma, digamos assim, para vencer a primeira digamos, restrição, quer dizer assim, não sei como tirar, não existe, não tem chance. Tem uma forma meia radical que está no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele diz o seguinte, tá? Esse livrinho aqui, ó, que aqui eu me lembrei para falar, tá? Que eu adoro. Bom, o discípulo lá do rei, que se transformou em educador financeiro da corte, estava ensinando a toda a população, e ele definiu 7 passos importantes, e o primeiro deles era esse, de reservar 10% do que você ganha, e aqui fica a dica também, reserve 10% do que você ganha, para você então utilizar como reserva. Você vai ficar com 90% para pagar as contas. Primeiro mês você vai achar extremamente difícil, vai ser complicado, no segundo menos, e lá pelo terceiro mês você nem vai notar mais que está conseguindo viver com 90% do que você recebe, e você criou um novo hábito. Mas é interessante, tá? Eu vou mostrar aqui a fala dele quando ele dá esta aula para o grupo de pessoas lá do rei, a plateia toda assistindo. Ele diz o seguinte: para cada moeda que colocarem em suas bolsas, linguagem da época, em termos de idade média, né? Para cada 10 moedas que colocarem em sua bolsa, não retirem para uso próprio mais do que 9. Tá? Bom, a bolsa começará a ficar estufada e, pelo peso cada vez maior, será a sua fonte de prazer nas suas mãos. E maior também a fonte de bem-estar na sua alma. Ele diz assim: bom, não riem de mim, tá? Quando eu digo isso com tanta simplicidade. A verdade é sempre simples assim. E diz mais: foi assim o meu começo. Tá? Só para citar um clássico da educação financeira que eu gosto muito. Bom, então está aí os 10% como alternativa. Uma outra forma de achar dinheiro para começar uma nova jornada é você, então, fazer a criação de hábito, 10%, já falei. A segunda coisa é você, durante digamos assim, você tem uma renda de 3 mil, falar que você tem que tirar R$ 300 pode pesar bastante no bolso e no coração no primeiro momento. Tá? Mas você pode pensar o seguinte: bom, eu vou começar com R$ 10 por dia a guardar. Tá? No final de 30 dias são R$ 300. Bom, claro que é um auto-engano, aparentemente, mas é uma forma de ludibriar, digamos, as resistências e superar a dificuldade. Bom, vamos adiante. Então, essas foram as 3 partes práticas para você fazer uma construção de riqueza, não importa a idade, mesmo após os 50 anos. Ok? Bom, citando um pouco também de histórias importantes sobre finanças, né? No livro do Joe Vitale, Criando Riqueza e Prosperidade, me levou a trazer uma ideia aqui importante também, que é o seguinte: uma pesquisa, em um determinado momento, que tratava assim de como se tornar um milionário. Esse era o tema da parte do livro dele, como se tornar um milionário. Aí vem uma pesquisa que foi feita na época, tá, dele, dizendo o seguinte: dinheiro ou paixão? Qual é a sua prioridade? Dinheiro ou paixão? Para, então, atingir esse estado de milionário, qual a definição de ser prioridade? O dinheiro ou a paixão? E aí fizeram uma pesquisa com 1.500 pessoas. Um cidadão chamado Skruli Blotnick, nome meio estranho aqui, tá? Ele fez uma pesquisa com essas 1.500 pessoas e dividiu em 2 grupos, tá? O grupo A e o grupo B. Bom, o grupo A, então, respondeu que
que para ele a prioridade era fazer dinheiro. E depois eles então iam fazer o que gostavam. Tá? Primeiro fazer dinheiro, depois fazer o que gostavam. O grupo B disse que preferia então fazer o que gostavam primeiro, porque o dinheiro e todos os ganhos viriam naturalmente depois. Ok? Passou 20 anos e foram verificar esses dois grupos de 1.500 pessoas. 1.245, tá? Então tinham respondido que preferiam fazer dinheiro. E 245, só repetindo, preferiam então primeiro viver a sua paixão. Bom, depois de 20 anos, encontraram 101 milionários. E apenas um milionário pertencia ao grupo A, que era o grupo que pretendia fazer dinheiro rápido, correndo e jogar duro e etc. Bom, está aí uma pesquisa e uma ilustração de como é que pode funcionar, não só num aspecto objetivo, mas também subjetivo, quando se fala em fazer riqueza. Tá? Por fim, antes de encerrar, eu quero destacar um pouquinho a parte do momento que a gente vive no Brasil, em termos de estratégia de investimento, novembro de 2024, como é que se começa e como é que se poderia pensar para fazer algo diferente. A Selic está 11,25 com perspectiva de chegar a 11,75 no final do ano. Tá? Então, crescendo. É uma taxa extremamente elevada. Já teve mais, inclusive, no passado recente, alguns meses atrás, nem tanto, não faz tanto tempo assim, mas enfim, 11,75 como previsão. Bom, para você juntar tudo isso que eu falei, tá? E transformar isso numa carteira de investimento, lembrando aqui a estratégia do curto prazo, médio prazo e longo prazo. Como é que você distribui o dinheiro mensal? Se você tem, por exemplo, aquela condição de R$500 por mês para investir, no exercício que a gente fez aqui, ou R$1.000, isso aqui não é a indicação do fazer, é uma questão didática para a organização, que eu faço o seguinte, se você tiver dúvida, depois comente comigo, se não ficou claro, eu vou detalhar com você. Mas assim, curto prazo, nesse momento, 50% do valor que você tem é renda fixa com segurança e também liquidez. Então, Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária. Tá? Depois, médio prazo, que é de 5 a 10 anos, é algo com vencimento para aproveitar a taxa de juros futuro, né, que então 30% desse valor que você tem para guardar, você colocaria em algo que vai pagar, por exemplo, 120% CDI, no caso de um CDB, um tesouro pré-fixado, tá, que está oferecendo taxas elevadas, um tesouro IPCA+, tá, e principalmente o tesouro eu quero só em seguida pontuar algumas coisas extremamente importantes também, que você mesmo pode buscar indo no site do Tesouro Direto, simular e ver muito mais de forma simples, como eu estou falando aqui em detalhes. Tá? E longo prazo, então, para concluir essa ideia de estratégia, para você já agregar o conhecimento que você já tem, você pensar em 20% na renda variável, tá? Que seria, então, fundo de investimento imobiliário, que é investir em imóveis e pensando a longo prazo. Isso aqui é mais de 10 anos. Então, se você tem um horizonte de mais de 10 anos, não se preocupe com as conversas agora que o fundo está embaixo, não sei o que o fundo acabou, que tem um monte de mistérios, um monte de loucuras que de vez em quando se fala, e de crise, etc. Bom, é a longo prazo, então tem que saber escolher, claro, né? Isso faz parte de um outro tipo de vídeo para ser específico em cada uma dessas possibilidades aqui. Ações. Tá? Da mesma forma, ou ativos internacionais, né? Que são, na verdade, proteção do dólar, investindo no mercado americano, com, por exemplo, um ETF, já falei outras vezes, das melhores ações americanas, enfim, como um exemplo aqui. Então, isso é uma visão de longo prazo, E você teria, por exemplo, se você tivesse R$1.000, só para resumir isso aqui, você teria, então, 50% no curto prazo seria R$500 dos 1.500, então 50% 500, tá? 30% seria 300 dos 1.000 e 20% seria 200 dos 1.000, tá? Então é isso. Bom, basicamente, então, aqui é uma ideia muito resumida e uma fala rápida aqui, porque não dá para me estender mais, pelo tempo que eu não gosto de superar. E, por fim, para lembrar o seguinte, temos as alternativas do Tesouro Direto
tá? Que são o tipo de investimento mais seguro que existe e com taxas de juros altas. Então, olhando, se você entrar no site do Tesouro, eu vou deixar, lembrando o link aí, você vai ver que Tesouro IPCA mais 6,66, que é o vencimento mais de 2035, você colocando R$500, você teria o valor bruto 1.417 lá no vencimento, tá? E líquido de imposto de renda 1.251, tirando o imposto de renda. Então, aí uma alternativa que ela existe neste momento com taxa de juros alta. Bom, da mesma forma, tem Tesouro prefixado 13,36% ao ano, janeiro de 27, tá? Os R$500, claro, o prazo aqui é menor que o 35, você teria 649 de ganho bruto em relação a esses 500 num período de 2 anos e pouco. Então, tem várias simulações para fazer. Isso, se for importante para você, comenta aí que a gente pode fazer um vídeo só do Tesouro Direto para entrar mais a fundo nisso aqui, compartilhando inclusive o próprio site do Tesouro, tá? Bom, então é isso, para concluir, então você vai ficar com tudo isso aqui e pensar que é possível sim você atingir a riqueza, construir a riqueza a partir de 50 anos, se você seguir esses passos todos aqui. Eu sempre repito e eu confio que isso é a grande verdade que precisa ser introduzida na cabeça de todo mundo, tá? Bom, conclusão, você vai viver mais, né? Isso não tem contestação. Claro que existem acidentes de percurso por descuidos e etc, tá? Bom, mas você vai viver mais como uma perspectiva bem razoável no mundo de hoje. Se você tem 50, você vai muito longe ainda. Calcule o seu patrimônio que você deseja. Eu expliquei como é que faz e tem uma planilha para fazer isso. Segunda coisa, poupar. Bom, defina quanto que você vai poupar, então defina qual é o volume de patrimônio, qual é o tamanho da caixa d'água, quanto que você vai colocar todo mês para encher essa caixa d'água, outra planilha, e economize, pague primeiro. E depois, então, depois de fazer isso, invista, né? Você precisa conseguir o dinheiro para depois investir. Conheça um pouco das estratégias que estão aqui. Então, é isso por hoje. Tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.